Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Deixa eu mostrar aqui alguns livros, antes de mostrar aqui o livro de Sandoval. Ela esteve aqui com a gente, nos deu uma entrevista maravilhosa. A Lenita Cunha, transformando seu dia a dia com energia. Olha aqui. É só você entrar lá no Lenita Convida e pegou aí, bro? Pega o Lenita Convida, que ela, lá no Instagram, hashtag, sei lá, Lenita Convida, pede a ela o livro e ela manda para você. Maravilha, depois eu mostro o resto. Jodoval, permita-me chamá-lo de Jodoval. Esteja à vontade. Jodoval, é uma honra tê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Eu estive alguns dias atrás, lá, uma festa muito bonita, da Academia Riachuelense de Letras, Artes e Ciências. Isso. Acertei? Sim. Agora não vou esquecer mais nunca, porque é longa. Mas, enfim, e eu fiquei muito feliz Eu voltei um pouco na minha infância, porque a minha família foi de Riachuelo, é de Riachuelo, né? Tanto que você me trouxe até aqui um casarão de um primo muito querido, que está no céu, que ele nasceu aqui. Era Pascoal Nabuco. Nasceu nessa casa aí. Pascoal Nabuco da. Mostra aqui o Lindo, para ver se dá para pegar aqui, ó. A casa é muito bonita. E, aliás, eu fiquei impressionado com alguns casarões. Você me falou que são poucos, mas os poucos que são muito bonitos. Esse daqui, parte da minha família, olha aqui, nasceu aqui. O meu primo querido foi para o céu, uma pessoa que eu tinha um carinho e muito grande. E eu fiquei muito contente em rever Eu estive em Riachuelo, eu acho, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Nessa época tinha aqueles engenhos, a gente comentou até alguns aqui, o São Félix. E eu me apaixonava muito, não é que eu me apaixonava, eu achava muito interessante não sei se chama alpendre, essa parte aqui que era um anexo da casa, que funcionava como se fosse um quintal ao lado. E praticamente eu estive olhando lá, e algumas casas, os casarões antigos, sempre tem essa característica, né? E eu gostava de garoto andar nesses jardins ao lado, nesses canteiros e tudo. E, enfim, então foi uma viagem à memória afetiva muito interessante que eu passei lá naquele dia. Além da solenidade de posse de novos acadêmicos da Academia Riachuelense, como eu disse, de Letras, Ciências e Artes. Letras, Ciências e Artes. Riachuelo tem uma história da cultura em Sergipe muito forte, por pessoas muito importantes. Como o Dr. Francisco Hollenberg, me parece que é riachuelense, eu não me lembro bem agora. Francisco Hollenberg é laranjeira. É laranjense, é. Mas a gente comentou algumas pessoas de lá de Riachuelo, eu não lembro agora, mas enfim. E Riachuelo sempre foi um celeiro de intelectuais. Então eu acho que a instalação da Academia Riachuelense de Letras vem coroar esse trabalho que sempre aconteceu lá em Riachuelo, que Riachuelo e Laranjeira, como são próximas, sempre se confundiam um pouco. Mas eu queria saber um pouco da sua história. Porque você publicou esse livro aqui, Foi Assim, que foi lançado nesse dia lá da academia. Vou mostrar aqui mais uma vez. Mas antes de Foi Assim, o senhor lançou Caminhos Caminhados e Tempos Saudosos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Sim. Eu queria saber, foi assim, como é que foi assim? Essa conta um pouco da sua história, da sua infância, da sua trajetória profissional, enfim, e essa história toda. Me conta um pouco para mim. Foi assim, que foi assim realmente, né? É a minha história, é a minha autobiografia. Eu começo contando desde o namoro dos meus pais, pelo que eu ouvia meu pai e a minha mãe dizer. Tudo isso lá em Riachuelo? Lá no Roque Mendes. O Roque Mendes povoado Roque Mendes,
município de Riachuelo. Então, seus pais se conheceram já no povoado? Já são tudo de lá, do Roque Mendes mesmo. Muito bem. E aí... Isso, eles começaram a namorar no ano de 1941, né? Eu conto aí. E é a minha história da minha vida de criança. De lá, nós saímos de lá em janeiro de 1960. Meus pais veio aqui para Aracaju para trabalhar numa olaria de uma pessoa lá do Roque Mendes, chamado seu Nori, lá no lado do Bugio, naquele tempo. E nós viemos para trabalhar. O senhor veio para aqui, Aracaju, com quantos anos? 17 anos. Já estava um rapaz. Já estava. Já estava um rapaz. Então o senhor ficou até os 17 anos lá no Roque Mendes? É. Eu vivia lá, mas apesar de viver no Roque Mendes, eu trabalhava na cidade, em Riachuelo. Como estudei o curso primário lá em Roque Mendes e em Riachuelo, porque nem sempre teve professora no Roque Mendes. O último ano eu terminei em Riachuelo mesmo, quarto ano primário, eu já fiz no Grupo Escolar Francisco Leite, lá em Riachuelo mesmo. E depois disso eu fui trabalhar no armazém do seu Ivo Silva, lá em Riachuelo. Era irmão do seu Josa Silva do caminhão, tinha um caminhão lá. Tá? Ivo Silva, pai do doutor João Marcos Alves, aqui. Bom, vivia aqui em Aracaju. O senhor tem uma memória afetiva muito forte, E depois né? disso, nós viemos para aqui e pouco tempo depois, 2, 3 anos depois, algumas dificuldades, mas com a ajuda do seu Ivo Silva, lá de Riachuelo, que éramos conhecidos, amigos, eu trabalhei 5 anos com eles, ele conseguiu para eu trabalhar em G. Barbosa. Naquele tempo não era supermercado, era uma loja de secos e molhados na Avenida Otoniel Dória. Eu trabalhei só em torno de 8 meses e tanto, porque eu continuava morando lá no Jardim Centenário. Naquele tempo não existia ônibus, tinha uma marinete velha, só tinha uma. Era uma dificuldade muito grande, então tinha que andar a pé de lá para cá e era muito difícil. E eu não ganhava, naquele tempo não registrava, e a gente ganhava só 70% do salário mínimo. Né? Então eu saí, voltei para a olaria, depois o seu Ivo conseguiu com o seu Josias Passos, da firma da Casas JG, e eu fui trabalhar lá com o seu Josias, e trabalhei ainda 5 anos com ele, entrei ajudando a carregar mercadoria no depósito e tal, e depois, por circunstâncias, eu fui para o escritório. Eu era o único dos funcionários dele que sabia datilografia e eu era um bom datilógrafo, né? E o funcionário do escritório saiu e ele me convidou e eu não conhecia muita coisa, mas ele foi me ensinando daquele jeitão dele. Foi um homem muito conhecido aqui. Eu aprendi muito com o seu Josias Passos. Era uma figura, né? Era uma figura. Tem a história dele que o movimento hoje está parado. O movimento está parado. A minha demora é rápida. Dizem que ele dizia assim também. Mas não era não. Esse era Silva Lima, que era amigo dele. Silva Lima era um locutor, tinha um programa de rádio na época que fazia essas fofocagens todas. Mas eu quero saber um pouco da sua infância lá no Roque Mendes. Que o Roque Mendes, como um povoado de Riachuelo, ele... Você tem ideia de quantos habitantes tem Roque Mendes hoje? Hoje, não tenho ideia não. No meu tem mais de 10? Mas tem mais de 10. Deve ter em torno de 500 pessoas 500 hoje. Pessoas hoje. Então, na época, era muito menos. Na época, tinha menos, é verdade. Menos, só que no meu tempo, a comunidade era realmente do Roque Mendes. E qual era o nível de subsistência lá no Roque Mendes? Nós trabalhávamos de olaria e saveiros, né? Porque transporte marítimo. Tinha em torno de transporte 15 saveiros. De rio, hidrográfico, né? Que transportava açúcar, transportava os produtos das olarias, tijolo, telha, né? Eles também extraíam areia no fundo do rio Sergipe, areia lavada para vender construção aqui em Aracaju.
Então o povo vivia disso aqui e alguns trabalhavam no engenho Porto dos Barcos, que hoje é fazenda por lá, não é? Então eu trabalhei também no engenho, carregando semente de cana lá no Jope, uma fazenda que tem lá, que naquele tempo plantava cana. E eu tinha um cavalo velho, que meu pai comprou para mim, e eu trabalhei, mesmo eu tinha o quê? 10, porque antes de completar 13 anos, eu já fui trabalhar em Riachuelo, na casa de Ivo Silva. O senhor nunca parou de trabalhar, né, Sr. Jordão? Não, Nunca parou e nem quero, porque parar de trabalhar fica doente. Bom, gente, só um comecinho da história do Sr. Jordoval, mas o que eu quero dizer é que o Sr. Jordoval, ele é pós-graduado, está aqui, pós-graduado em Lato Sensu de Auditoria Contábil Fiscal pela Universidade Federal de Sergipe. É diretor técnico da SEGECO, Assistência Contábil, deve ser a empresa do senhor, é isso? É da Conta e Auditores Independentes. Sócio fundador e presidente da SESCAP. SESCAP é o quê? Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Contábil. Aqui do Estado. Foi membro efetivo do Conselho da FENACON, que é a Federação Nacional de Contabilistas, Sim. É isso? Acho que é contabilistas, alguma coisa assim. Isso. Professor, lecionou contabilidade em vários colégios daqui, inclusive na Faculdade de São Luís e na Faculdade de Tiradentes, Universidade de Tiradentes, Faculdade de São Luís. É membro da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, presidente da Terceira Região Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e fundador e presidente da Academia Riachuelense de Letras, Ciências e Artes. Olha, muita coisa. E para você ter... E chegar até isso, chegar a todas essas coisas maravilhosas, Sr. Jordoval, tudo começou lá no Roque Mendes. No Roque Mendes, lá na cidade de Riachuelo. Isso. Em que momento o senhor se apaixona pela contabilidade? A contabilidade passa a ser o seu fazer. Eu trabalhava, como eu disse, lá com o senhor Josias Passos. Eu era o auxiliar de balconista, de depósito e tal. Quando o rapaz que trabalhava no escritório saiu. Então, ele reuniu os 11 funcionários que tinha, e eu era um dos tais, e procurou saber quem sabia datilografia. Ele excluiu os principais vendedores dele, e o resto ele procurou saber quem sabia datilografia. E o único que sabia era eu. E eu era um bom datilógrafo, realmente. Eu tinha feito curso de datilografia. Você não olhava para o teclado, não era aqui só para assim? Eu digitava. Era assim? Sem olhar para o teclado? Sem olhar, e eu fazia o alfabeto de A a Z e de Z para A, na mesma proporção, na mesma velocidade, sem olhar o teclado. Hoje, quando você vai para o computador, isso lhe ajuda agora, muito? Eu tenho que, para fazer meu nome, tem que estar olhando e com um dedo só. Ah, é? Estranho. Agora, e no computador, como é que você vai digitar? Não digito com rapidez, não. Digito Não, né? com dificuldade, Mas aí você vai no dedinho na hora do... Vou no dedinho. Vai no dedinho. Mas naquele tempo eu era jovem. E então fui trabalhar. E aí senti a necessidade de estudar contabilidade. Mas você já tinha feito o segundo grau nessa época? Naquele tempo eu estava estudando o curso ginasial no Colégio do Bonfim, no Siqueira Campos. Sim. Em seguida eu fiz o curso técnico em contabilidade, né? E foi quando eu conheci o professor Sebastião, que era meu professor lá do Colégio do Bonfim. E ele tinha um escritório de contabilidade ambulante na mala do carro, e no lugar que a gente parava fazia, né? Aí ele me convidou... Como é que essa história de escritório ambulante? Eu fiquei curioso. Porque ele não tinha um espaço físico, né? Era em casa, ou então botava na mala do carro. Chegava na casa do cliente, ele tirava o material e ia fazer. Ia fazer a contabilidade, quer dizer, ali os débitos, os créditos e os lançamentos... Os livros que estavam com ele, né, na mala do carro.
É. Aí ele me convidou, eu agradeci o emprego lá na casa JG, nesse tempo já na Rua Laranjeiras, 44, e fui trabalhar com ele na Rua Santa Rosa, 158, se não me engano o número. E então, quando em 68 eu completei o curso técnico em contabilidade, foi quando o Sebastião também tinha comprado o Colégio Pio X, que naquele tempo era coisinha pequena, não é? Isso foi em 68. Em 69 eu consegui o meu registro no CRC e aí os clientes que tinha, ele passou a carteira de clientes para mim e eu fundei a Sergeco Assistência Contábil, que está completando 54 anos agora, né, em setembro. E até essa graduação em Ciências Contábeis, como é que foi isso? Depois de muito tempo, quando o professor Uchoa anunciou a fundação da faculdade Tiradentes, né, as faculdades integradas Tiradentes, não é? Eu entrei na primeira turma de Ciências Contábeis. Depois virou professor de lá, né? Depois fui professor de lá, porque assim que eu terminei o curso de lá, eu conhecia o professor, o doutor João Cardoso Barreto, João Barreto, né? Que era secretário de Educação de Augusto Franco na época. No governo Augusto Franco, isso. Eu era presidente do Laios Clube Aracaju Atalaia. E aí o doutor João Barreto foi fazer uma palestra por lá. Ele tinha sido meu colega na UNIT, ele, a professora Olga, a esposa dele, ele é falecido, né? Mas a dona Olga ainda está viva. Era um casal lindo os dois. Né? Todos os dois do mesmo tamanho. E nós só dávamos de mãozinha. Então ele me convidou porque no Colégio Costa Silva tinha o curso técnico em contabilidade, mas estava sem reconhecer o curso porque não tinha um professor de nível superior lá. Aí ele me convidou e eu fui, né? E naquele tempo a legislação ainda não estava bem definida. Eu sei que ele me encaixou e eu era estatutário lá dentro. É estatutário que chama? Estatutário. Então eu fiquei lá dentro, a opção de tempo, mas depois a Federal me convidou, porque eles tinham um laboratório lá na Federal, mas não tinha um professor que tivesse a prática contábil para ensinar no laboratório. E no Costa Silva nós tínhamos um laboratório muito bom naquele tempo, e eu era o professor lá. Aí você foi para a Universidade Federal? Não, o diretor do Costa Silva não me liberou para eu ir para Tiradentes, para a Federal. Vamos pular um pouquinho agora o tempo? Vamos pular agora o tempo. Vamos para a Academia Riachuelense de Letras, Ciências e Artes. Ciências e Artes, Ciências e Artes. Do qual o senhor é o presidente. Sim. O que fez o senhor criar ou assumir, né, essa presidência da Academia Riachuelense de Letras? Eu já era presidente da regional da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. Essa é uma academia a nível nacional, que está dividida em 10 regiões, e eu sou o presidente da 3ª região. Tenho sido reeleito sucessivamente. Compreende Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Quando eu conheci mais de perto o pastor Antônio Martins Bezerra, que é lá de Riachuelo, o escritor, escreveu Riachuelo, Passados de Riqueza, a esposa do pastor trabalhava lá no escritório com a gente, era a nossa responsável pelo financeiro. Então eu convidei o pastor para a gente fundar a Academia de Riachuelo. Domingos Pascoal estava fundando, né, em outros lugares. Várias academias. Já existiam 9 academias por aqui. A nossa é a 10ª. Por isso que tem 10 estrelas lá na bandeira de Riachuelo. E aí, com o pastor Martins, nós começamos a divulgar a ideia.
Eu tive a primeira reunião lá na casa da saudosa Dona Dida, no dia 15 de novembro de 2014. 15 de novembro. E eu expus a ideia a algumas pessoas de lá, inclusive a doutora Maria Teles, né, que foi uma das fundadoras também, hoje não está mais com a gente, não está mais na academia. E então fundamos a academia, né? Me conta uma história, porque Domingos Pascoal tem feito um trabalho fantástico com relação à criação e à fundação de várias academias literárias, de letras, artes, ciência, enfim, em praticamente todos os municípios do estado de Sergipe. Verdade. O que eu acho uma coisa maravilhosa, porque eu acho que a gente não se conhece e a partir do momento que a gente começa a aproximar as pessoas e criar esse coletivo, a gente passa a se conhecer melhor e passa a se gostar mais da nossa cidadania, do nosso... Né? Eu acho que é por aí. Eu falei isso, inclusive, lá naquele dia, lá na academia. Mas a academia, eu tenho um receio muito grande de que se funda e ela fica muito fechada. O que me parece não é o caso lá de Riachuelo. Porque ela é como se diz, ela fica... Tudo gira em torno daquele coletivo. Quando eu acho que ela precisa ir para a sociedade, ela precisa abrir-se para a sociedade, como é o caso aqui da Academia Sergipana de Letras, como é o caso da Academia de Letras de Aracaju e várias outras academias que eu conheço. E o que eu percebi lá, nessa reunião, é que existe esse propósito de que a comunidade de Riachuelo tenha uma participação mais efetiva no trabalho vou falar um pouco de contabilidade, nos direitos e fazeres, né? da academia. É esse o princípio, é esse o norte? É exatamente o princípio que norteia a nossa administração, é isso, né? É levar para a comunidade que é carente... Principalmente as escolas, né, João? Principalmente as escolas, levar um pouco do conhecimento dos membros da nossa academia e a regimentar esse povo para escrever, ensinar os meninos a ler e a escrever, porque geralmente a nossa juventude, com o devido respeito e as exceções, mas eles nem sabem ler, nem sabem escrever, não sabem nem falar, né? Eles só sabem digitar no celular PQ, TB... Agora tem essas siglas. Isso. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que os nossos professores, lá do município, se integrem à nossa academia, né? Para levarmos esse cabedal para os nossos alunos. Exatamente. Fazer aqueles meninos aprender a ler e ter outra visão do mundo. É verdade. Né? Ter outro comportamento. Não ficar ali, porque é uma comunidade pobre, é um vínculo de pobreza mesmo, né? Então, precisamos, e isso não tem sido fácil, não. Eu imagino. Isso agora, deixa eu falar outra fácil. coisa também que me deixou muito feliz lá quando eu estive em Riachuelo. Foi eu saber que João Sapateiro é patrono da cadeira 27. da academia riachuelense. Da cadeira. O patrono da nossa academia é Santos Souza. Que era riachuelense. Que é riachuelense também. Que eram amigos, você sabia que o Santos... Tem uma história, eu entrevistei, fiz um documentário sobre João Sapateiro. Vou mostrar daqui a pouquinho para o senhor um trechinho dele. E nesse documentário ele conta a história de quando se encontraram João Sapateiro e Santos Souza, que era outro grande querido amigo também, está no céu, os dois. Isso. Eu vou pedir licença ao senhor, vou pedir para o senhor olhar para aquela telinha ali, nós vamos mostrar um pouco aquela ali atrás, olha. Eu vou pedir a técnica lá para mostrar um pouco do documentário de João Sapateiro que a gente fez. Vamos conferir. Decreto-lei. Considerando que eu vivia desprezada
e desolado sem ter ninguém para amar, considerando que agora estou sendo amado e ao meu passado não mais pretendo voltar. Considerando que acabou-se meu castigo e que lhe digo que sou venturoso agora, considerando que estou vivendo consigo e hoje comigo a felicidade mora. Considerando tudo que acima citei, baixo esta lei, decidindo sua sorte, para que eu não volte a penar como penei. Determinei que seja minha até a morte. Mesmo que digam que sou cruel ditador, nenhum clamor vai revogar a decisão. Meu coração diz que não quer ser sofredor, e questão de amor que decide é o coração. Olha que maravilha, né? Com certeza. Coisa bonita. Com certeza. Eu vou dar um presente para a Academia Riachuelense de Letras. Eu vou colocar todo o documentário completo Que bom. e vou doar através de um pendrive para que esse documentário circule lá em Riachuelo. Com certeza. Para que esse documentário vá para as escolas, para que as escolas conheçam um pouco de João Sapateiro, conheçam um pouco do Santos Souza, grandes mestres da poesia nesse estado. O Santos Souza é reconhecido no país inteiro. É verdade. País inteiro. Enfim, para que o que a gente puder contribuir, né, para que a sociedade se sinta mais livre, com mais sapiência, enfim, mais cidadã. Mais cidadão. A gente vai fazer isso até o fim da minha vida. Isso o senhor Deus não tem a quiser. menor dúvida. E dispõe aqui do programa Expressão. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a toda a sociedade riachuelense, da qual eu tenho um carinho muito grande, como eu disse no início do programa. Minha família toda tem raízes muito bem plantadas lá em Riachuelo. Eu ratifico o convite para você voltar e agora participar com a gente, né? Levar um Vou pouco pensar da com sua- muito carinho no seu Pense. caso. Eu gostaria muito, eu preciso de mais tempo, porque a coisa não está tão fácil para a gente cuidar. Não, mas a Academia Literária não precisa leve, de é tempo, leve, não, né? porque você vai Tá escrever na certo. sua casa. Tá certo, Nós não Jornal. se junta para escrever, não é? Tá certo, Nós não Jornal. nos juntamos lá para escrever. É. Cada um escreve de acordo com o tempo que tem na sua intimidade, não é? É verdade. Agora, se participa, se é da diretoria, aí nós temos reunião. Não me faça Aquelas isso comigo, festivas não. a gente faz 2, 3 vezes só por ano. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem sabe? É. E João Sapateiro é o patrono da cadeira número 27, Que é de Giló. que agora é ocupada por Giló Isso, Santana, que teve nosso aqui no cantor. programa, nosso cantador. Isso. Doutor Jornal, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no Prazer programa. foi meu. Eu vou mostrar aqui mais 2 livros deles. Esses 2 são meus, né? Todos. com Tempo, certeza. Tempo Saudoso, Lindo Dias. Olha aqui, também fala de Riachuelo. Aí é muita poesia e alguns contos, né? Ah, que maravilha. Contos e Vou tal. ler com muito carinho. E Caminhos Caminhados é toda essa Caminhos Caminhados. trajetória toda, É. né? Para chegar a esse É. maravilhoso- Esse daí tem o prefácio de Domingos Pascoal. meu xará. Isso. Meu xará. Viu? Olha aqui. Esse de cá tem o prefácio do professor José Sebastião. Eu soube escolher bem seus Antes prefácios. dele seus falecer, ele prefácios. fez o prefácio desse livro aí. Eu trabalho com eles há muito tempo, eu sou contador hoje da Pio Décimo ainda. Viu? Obrigado por ter vindo, senhor Doval. Uma Eu que honra agradeço, recebê-lo o prazer aqui. foi todo meu. Isso é muito bom. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.